Bom dia para você. Estamos aqui para compartilhar com você mais um devocional. Dessa vez o nosso tema aqui é no Salmo 45. Esse salmo é um salmo que fala do casamento do grande rei, o rei Salomão, com a sua noiva. E ele vai descrever, é um poeta que está descrevendo essa cerimônia, está falando então muito mais acerca de Salomão do que da noiva em si. Vamos ao texto? E após o texto eu quero compartilhar com você algumas reflexões sobre esse salmo maravilhoso. Salmo 45 diz assim: Meu coração transborda de palavras, consagra ao rei o que compus. Minha língua é como a pena de um escritor habilidoso. Tu és o mais famoso dos filhos dos homens, a graça se derramou nos teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Prenda a sua espada à cintura, ó valente, na tua glória e majestade. Então está descrevendo aqui Salomão, né, na sua glória e na sua majestade. Em tua majestade, cavalga em triunfo pela causa da verdade, da misericórdia e da justiça. Que a tua destra te ensine coisas maravilhosas. Tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Os povos são derrotados diante de ti. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o teu cetro e o reino do teu cetro é um cetro de equidade, ou seja, de justiça. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes têm aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios de marfim, os instrumentos de corda te alegram. Filhas dos reis estão entre as tuas ilustres damas. A rainha ornada de ouro de Ofir está ao teu lado direito. Ouve e olha, filha, inclina os ouvidos. Esquece-te do teu povo e da família do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura. Honra-o, pois ele é teu Senhor. Filha de Tiro virá a ti, trazendo presentes. Os ricos entre os povos te pedirão favores. A filha do rei está esplêndida dentro do palácio. Tuas vestes são enfeitadas de ouro. Será conduzida ao rei em vestidos de cores brilhantes. As virgens, as tuas companheiras que a seguem, serão levadas à tua presença. Serão levadas com alegria e regozijo e entrarão no palácio do rei. Os teus filhos estarão em lugar de teus pais. Tu os farás príncipes de toda a terra. Farei com que o teu nome seja lembrado de geração em geração. Assim, os povos te louvarão para sempre. Esse salmo foi um salmo que foi composto, então, por um poeta habilidoso, que a gente não sabe quem é, para o casamento de Salomão. E ele vai descrever muito mais a vida de Salomão, né, e o seu caráter do que a própria noiva ali, que ocupa um lugar menor nesse salmo. De maneira profética, esse salmo tem sido interpretado ao longo dos anos, né, ao longo da história do cristianismo, por vários estudiosos, vários dos grandes estudiosos, né? Ele tem sido interpretado de maneira profética como o casamento do noivo, que é Jesus, e a sua noiva, que é a igreja. Como o foco desse salmo está muito mais no noivo, né? No caso aqui, Jesus Cristo, eu quero aplicar as qualidades aqui relacionadas inicialmente a Salomão, à pessoa de Jesus. E eu quero refletir com você sobre o caráter e o ministério, falando ministério aqui, no caso, obras de Jesus, né? Ao falarmos sobre o caráter de Jesus, e para mostrarmos como esse caráter é especial e ele difere do caráter do homem de maneira geral, nós precisamos analisar justamente o caráter humano, como que é o caráter dos seres humanos, né? Romanos, no capítulo 3, Paulo vai dar uma descrição, o apóstolo Paulo vai dar uma descrição de como é o nosso caráter, como é a nossa conduta, a conduta geral do ser humano, né, de maneira geral. Paulo vai dizer o seguinte: como está escrito, não há um justo sequer, ou seja, todo no caráter humano que a gente nasce com ele, há uma inclinação para a injustiça, há uma inclinação para desigualdade, né? E no versículo, Romanos 3, continuando no versículo 11, Paulo continua dizendo: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Por ter se afastado de Deus através da queda, do pecado cometido por Adão e Eva,
Adão e Eva condenaram toda a raça humana a viver afastado de Deus. E este afastamento de Deus, que é a fonte de todo bem, faz com que nós, muitas vezes, tenhamos essa inclinação para fazer as coisas que é errada. É tão difícil a gente fazer as coisas que são corretas, que são certas, mas nós temos uma facilidade enorme para fazer as coisas que são equivocadas, que são erradas, né? Continuando ainda em Romanos 3, no versículo 13, o apóstolo Paulo continua: a garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de serpente está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Dos lábios humanos provém tudo aquilo que é ruim, as fofocas, as mentiras, as fake news, né? Todo tipo de dissimulação vem da língua mentirosa. E Paulo continua ainda no versículo 15: os seus pés são ligeiros para derramar sangue, né? O versículo 16 diz: em seus caminhos há destruição e miséria, não conhecem o caminho da paz, ou não conheceram o caminho da paz. Então, há sempre violência, há sempre guerra, há sempre miséria. É isso que é o ser humano. Em essência, Paulo está mostrando qual é o nosso caráter. E no versículo 18 ele fala: não há temor de Deus em seus olhos. Aqui Paulo vai mostrar que essas pessoas, elas afrontam a Deus, elas vivem mentindo, elas vivem fazendo guerra, elas vivem fazendo mal e elas não têm nenhum temor. Ou seja, elas não têm um sentido de medo de Deus pela recompensa que elas vão receber pelo mal que elas fazem. Toda essa descrição que o apóstolo Paulo faz acima é uma descrição do que é o ser humano em seu estado de queda, em seu estado natural de rebeldia e iniquidade. Foi um grande teólogo chamado João Calvino que disse que tudo o que você vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo. Olha só, né? Tudo de bom que você vê em mim é Cristo, tudo de mal, esse sou eu mesmo. Esse é o caráter humano. É um caráter inclinado para o mal, inclinado para a queda, inclinado para as fofocas, para as mentiras, para a guerra, para a miséria, para a desigualdade. Mas e o caráter de Jesus? Olha só o caráter e o ministério de Jesus que foi descrito aqui através da pessoa de Salomão, representando aqui Jesus nesse salmo. O versículo 4, o poeta começa falando: em tua majestade cavalga em triunfo pela causa da verdade, da misericórdia e da justiça, que a tua destra te ensine coisas maravilhosas. Então aqui no versículo 4, o poeta já começa a dizer aqui que Jesus é rei, simbolizando aqui Salomão, né? Jesus é rei. E como um rei, a gente sabe que Jesus deixou toda a sua glória para vir aqui à terra como um ser humano comum, simples, para se identificar comigo e com você. O texto continua ainda dizendo que no versículo 4, falando que ele triunfa pela causa da verdade, ou seja, a Bíblia diz que Jesus nunca pecou, portanto ele sempre falou e defendeu a verdade. O versículo 4 ainda fala acerca da justiça do rei, que ele é um rei justo. E no versículo 6 fala que o cetro, né, que era ali um objeto de um bastão, né, cetro de equidade, que é justiça. Então, esse rei é um rei justo, ou seja, ele é um rei que ele sempre julga com justiça. E a palavra nos ensina que quando Jesus voltar, ele vai julgar o mundo com justiça. Todos os fatos Jesus sabe porque ele é onisciente e ele vai julgar com justiça. No versículo 5, ele diz ali que esse rei vitorioso vai derrotar todos os seus inimigos. Aqui aponta para a obra vitoriosa de Cristo. No dia do juízo final, o diabo e seus demônios, todos eles serão vencidos. E a Bíblia menciona de um último inimigo a ser vencido, que é a morte. Não vai haver mais morte. No versículo 6, ele fala, e tem uma canção que tem representado muito bem esse versículo, né, os versículos 6 e 7, falando do reino eterno de Jesus. Jesus é rei antes mesmo da criação, ele já existia com o Pai e ele reinava com o Pai. E Jesus está hoje com o governo, ele é rei, ele é o soberano que detém toda a autoridade daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia nos mostra isso. Falando desse caráter de Jesus, é interessante que somente através do poder do Espírito Santo é que nós podemos produzir um pouquinho desse caráter de Jesus. Nós hoje somos como que uma cópia ainda com muitas falhas de Jesus.
Um dia a Bíblia nos mostra que seremos como Jesus. Ao olharmos para o caráter de Jesus aqui, algumas características são próprias do que é ser o ser divino de Jesus, ou seja, Jesus é um rei eterno, né? Nós não somos reis e não reinamos desde a eternidade. A Bíblia também mostra que Jesus é onisciente, ou seja, ele vai poder julgar com justiça porque ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos todas as coisas. Aliás, é ato de grande sabedoria, já dito pelos filósofos gregos, né, pelo grande filósofo grego Sócrates, que só sei que nada sei. Quanto mais nós pensamos conhecer alguma coisa, tanto mais nós percebemos que não conhecemos daquilo que achávamos conhecer, né? Em teologia, essas qualidades, existem dois tipos de qualidade de Deus, do seu caráter. As qualidades atribuídas com os atributos naturais de Deus são aqueles atributos que Deus não compartilha com a gente, que é a sua onisciência, a sua onipotência, né? E a sua onipresença, por exemplo. Ou seja, Deus é todo-poderoso, nós não somos todo-poderoso. Deus é onisciente, nós não sabemos todas as coisas. E Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, nós não podemos estar em todo lugar. Mas existem certos aspectos do caráter de Deus que Deus comunica com a gente. Esses são os aspectos do seu caráter moral. E é esse aspecto do caráter de Deus, moral, que Deus compartilha conosco, que torna possível a vida em comunidade, a vida em sociedade. Por isso que, de certa forma, existe um respeito entre um ser humano e outro, e é isso que permite que a gente conviva, cada um nas suas casas, né? E isso é em toda a cultura. A Bíblia vai nos ensinar, e os teólogos vão sinalizar isso, que é uma memória que Deus deixou dentro da nossa mente, de que nós devemos ter um certo respeito uns pelos outros. Mas também a gente percebe que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, quer produzir em nós esse caráter de Cristo. Paulo mencionou esse caráter de Cristo em Gálatas no capítulo 5. Ele mostrou ali o caráter humano, falando que as obras da carne são evidentes, são claras, a saber da imoralidade, a impureza, a indecência, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as rivalidades, os ciúmes, a ira, a ambição egoísta, as discórdias, os partidarismos, a inveja, a bebedeira, orgias e todos os tipos de coisas semelhantes a essas. E Paulo já falou, olha, eu preveni vocês que os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, o caráter de Cristo que o Espírito Santo quer produzir em nós é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade e o domínio próprio. E Paulo termina o versículo 23 dizendo que contra essas coisas não há lei, ou seja, aqueles que praticam essas coisas não podem ser julgados pela lei. Quando Jesus voltar, nós seremos declarados inocentes de todas as acusações. Eu quero concluir aqui dizendo para você o seguinte, né? Se nós quisermos em nossa própria força sermos bons, sermos melhores e produzir em nosso caráter, né, o caráter de Cristo, infelizmente nós nunca conseguiremos fazer isso pela nossa própria força. Por isso, muitas vezes, nós ficamos sempre patinando em pecados que são pecados corriqueiros, porque estamos buscando vencê-los com a nossa própria força. O meu desafio essa manhã para você, através desse salmo que reflete o caráter de Cristo, é que eu e você possamos buscar através da força que o Espírito Santo quer dar para mim e para você, para que nós possamos vencer os nossos pecados e a gente possa a cada dia se parecer mais com Jesus. Mas isso é algo que somente o Espírito Santo pode fazer por nós. A nossa oração é para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo produza em nós o caráter de Cristo. Vamos orar pedindo isso a Jesus? Pai querido, nós oramos nesse momento, ó Deus, pedindo que o Senhor produza em nós o caráter de Jesus. Que a cada dia, ó Pai, a gente vá se assemelhando mais e mais ao Teu Filho. Que cada vez, ó Pai, deixemos a nossa própria imagem humana, caída, pecadora, para refletirmos, para parecermos com o Teu Filho amado Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.